Ferreira, a sua avaliação desta partida contra o Atlético Mineiro, partida essa que o Ceará saiu derrotado pelo placar de 2-0, Guto. Eu acho que o resultado não refletiu o que foi a partida. Eu acho que nós fizemos uma partida taticamente muito boa. Tivemos, lógico, alguns detalhes importantes ali que acabaram fazendo com que a gente fosse derrotado. Mas detalhes mínimos ali, tanto ofensivos, nos momentos que nós tivemos por fazer o gol, até antes deles, como o lance do pênalti. O contra-ataque no segundo gol já foi consequência de quem foi buscar uma situação de gol, né? E acabou tendo que se abrir para buscar esse gol. E nós tivemos num lance de bate-rebate dentro da área, e aí na sequência, no contra-ataque, eles fizeram o segundo gol. Logicamente, não saio feliz pelo resultado, mas o desempenho me deixa consciente de que o Ceará está trabalhando bem, né? E com certeza vai melhorar. Felipe Sena, da Rádio Assunção. Guto Ferreira, os atletas do Ceará em campo reclamaram bastante ali da marcação da penalidade. E você já teve a oportunidade de rever o lance? Como é que você analisa? Acredita que realmente aconteceu o pênalti? Eu acho que qualquer árbitro brasileiro marcaria o pênalti em cima do VAR. Talvez um árbitro estrangeiro fosse avaliar melhor outras situações. É a questão da cultura do local. Qualquer árbitro brasileiro, pelo simples fato de ter o puxão e a camisa se esticou, marcaria. Se foi o suficiente para derrubar o Marrone ou não foi, é o que os estrangeiros avaliariam, né? Então, eu não tenho nada a reclamar, não, pela situação, porque nós jogamos no Brasil, não jogamos lá fora. Olá, Guto. É Alexandre Mota, do Sistema Verdes Mares, e eu pergunto como você avalia o sistema defensivo da equipe, que apesar do resultado se portou bem e conseguiu anular, né, as principais jogadas do Atlético Mineiro. Eu acho que você responde praticamente na pergunta, né? Eu também gostei do sistema defensivo, né? Você vê que nós estamos trabalhando com a quinta opção, um menino recém-promovido das divisões de base e com personalidade. Entrou bem no jogo contra o Grêmio. Hoje vinha fazendo uma partida muito, muito consistente. E são lances que acontecem, são detalhes de velocidade do lance que acaba acontecendo. Mas eu acho que a nossa defesa vem se entregando muito, vem conseguindo ter solidez, né? E vamos trabalhar para que a gente possa também concluir melhor as situações que a gente vem criando. Foi um jogo, em termos de oportunidades, se não foi lá e cá, eu acho que nós tivemos até mais situações de contra-ataque do que eles. Eles tiveram posse e nós tivemos efetividade. Eles concluíram, eu acho que o pênalti, né? Que dentro da área eles não conseguiram ter nenhum lance claríssimo. Teve um, que foi uma defesa do Praz, né? Mas já foi um lance pós 1-0, se eu não estiver errado, né? Então, isso tudo conta, né? Porque o futebol é um jogo, acima de tudo, mental. E quando você é vazado, você perde um pouquinho a confiança. Assim como quando você faz o gol, você ganha confiança, né? Mas eu acho que a nossa equipe está caminhando bem e agora é pensar nos jogos dentro de casa para a gente poder recuperar na tabela de pontuação. Olá, Guto, aqui é o Alexandre Mota, do Sistema Verdes Mares, e eu te pergunto como você projeta e se já pode ter uma expectativa sobre os 2 próximos jogos, porque passados 3 compromissos, o Ceará soma apenas 1 ponto e agora tem 2 oportunidades de jogar em casa, apesar de atuar sem público. Mas como espera, né, o comportamento da equipe nesses 2 próximos jogos muito importantes aí durante a Série A? Eu acho que desde a nossa chegada, em momento algum, a gente não buscou a vitória, né? A gente, tanto é que nós empatamos uma única partida. Sempre estamos buscando vencer
E a nossa intenção é vencer os 2 jogos dentro de casa. Vamos pensar primeiro no jogo de quinta-feira. Então, total concentração e foco no jogo de quinta-feira. Aí depois a gente pensa no jogo de domingo. Olá, Guto, Renato Manso da Rádio Clube AM1200. Sobre o sistema ofensivo, né, o Ceará tem hoje teve a chance de chegar até o empate, né, com o Kleber, numa jogada ali, numa roubada de bola do Charles. O Ceará que se destacou pela defesa hoje, né, fez um bom primeiro tempo nesse aspecto, mas tem pecado, principalmente nessa hora dessas finalizações. Não é um time que tem feito poucos gols. Como trabalhar com esse grupo? Você está satisfeito? Espera contratações nesse sentido? Como avaliar o sistema ofensivo do Ceará? Obrigado. Bom, a primeira coisa é dar tranquilidade e confiança para eles. Se nós estamos reclamando que a bola não está entrando, é sinal que nós estamos criando, né? Então, isso já é um ponto extremamente positivo. Estaria negativo se a gente não estivesse criando situações nenhuma. Então, agora o tempo todo buscar melhoria, né? Confiança e buscar botar a bola para dentro dos trabalhos que a gente vem fazendo. Boa tarde, Guto. Eu sou Danilo Queiroz, jangadeiro Band News FM, futebolês. Guto, para mim, para quem viu o jogo, acho que esse resultado 2-0 para o Atlético Mineiro foi muito dilatado para o que foi a partida, para o que o Ceará jogou. E aí eu te pergunto, o que faltou à sua equipe, o que faltou ao Ceará para sair pelo menos com um pontinho nesse jogo no Mineirão? Eu também concordo contigo que 2-0 foi um placar muito elástico para o que foi a partida. Eu acho que principalmente foram pequenos detalhes, né? Num jogo desse nível, desse escalão, os detalhes decidem. A gente conseguiu equiparar o jogo e faltaram os detalhezinhos. Detalhes do pênalti, detalhes das situações de gol ali na frente, que são os jogos, é a rodagem, é a experiência, é o dia a dia que vai dando ao jogador, né? Aos jogadores, ao grupo, e a equipe vai ganhando confiança e vai crescendo. Guto, mais uma vez, Danilo Queiroz, jangadeiro Band News FM, futebolês. Guto, mais uma partida com algumas ausências, né? Alguns atletas por problemas clínicos, outros acredito que foram desgaste, né? A questão foi do desgaste para você não iniciar a partida com eles, entre eles Charles e Kleber, que não começaram o jogo. Eu queria que você confirmasse ou não, né? Se realmente foi desgaste, é o que eu imagino, mas você que sabe, que pode confirmar. E se for o caso de desgaste, eu gostaria que você explicasse essa necessidade de poupar os atletas em parte do jogo por desgaste. Poupar o Charles, poupar o Kleber, é claro que você tem informação do Departamento Físico, Fisiologia, é isso que eu gostaria de saber. E claro, se não foi desgaste, que você explicasse aí o que é que você imaginou taticamente, o que é que você avaliou taticamente para deixar esses 2 jogadores para entrar depois, eles que entraram no segundo tempo da partida. Obrigado. Nem sempre o tempo de recuperação ele consegue fazer com que você recupere a 100%. Né? Você vê que nós jogamos na quarta-feira, nós tivemos viagem, estamos jogando domingo, 11 horas da manhã. Antes disso, a gente tinha jogado no sábado, né? E para a semana, aí nós vamos ter um dia a mais, que é a quinta-feira, vamos ter um pouquinho, e depois, no domingo, nós vamos ter um dia a menos. E a gente vinha com um acúmulo de 5 jogos seguidos, e mais as questões da comemoração do título da Copa do Nordeste. Tudo isso você tem que colocar na balança. E se você não girar a equipe agora, quando chegar a 27ª, 28ª, 30ª partida, fatalmente, se esses jogadores estiverem jogando todas, fatalmente eles correm o risco de entrar em estafa, e aí você vai ter que tirar eles por um bom tempo, se eles não se lesionarem até lá. Então você fica o tempo todo controlando junto com a fisiologia e buscando, dentro daquilo que você tem de estratégia, utilização das peças pontualmente, para saber a partida que dá para você poupar, a partida que não dá para você poupar. A partida que é mais importante jogar o A, a partida que é mais importante jogar o B.
Então, tudo isso é feito minuciosamente, com muita participação do Giovanni e do André, fisiologistas, do Juninho, de toda a parte da comissão física, e nós, da comissão técnica, debatendo para ver quem são os melhores para entrar em determinada partida. Olá, Guto. Boa tarde. Gerson Barbosa, aqui da Rádio Povo CBN. Eu queria saber exatamente com relação ao Fernando Sobral, né? É o segundo jogo em que ele joga por dentro, diferente do que ele vinha atuando nas outras partidas, contra o Sport, também nas partidas finais da Copa do Nordeste, ele jogava pela ponta, né? Agora, contra o Grêmio e agora contra o Atlético Mineiro, o Fernando Sobral jogou por dentro, né? E eu queria saber uma avaliação sua dessa nova posição do Fernando Sobral, né? Exatamente ali. É na posição de camisa 10, mas óbvio que a função, a gente sabe que posição e função são diferentes. Então, queria saber uma avaliação sua desses dois jogos e até do jogo de hoje, principalmente da entrada do Fernando Sobral pelo meio. Como nós praticamente estávamos com quase todos os número 10 que nós temos no DM, com exceção do Wesley, que ainda nós estamos começando a dar ritmo para ele, né? Hoje entrou na partida. Não é um jogador que entraria e jogaria 90 minutos, coisa que o Vinícius faz, né? Agora no retorno o Felipe não vai estar pronto para 90, mas vai estar pronto por um bom tempo, né? A gente tinha necessidade de ter um jogador de força por dentro para dar solidez de marcação, e no jogo contra o Grêmio, quem fez a parte de criação pelo lado do campo foi o Leandro, né? E optamos pelo homem de velocidade, que foi o Matheus. E hoje, não tendo o Leandro, foi o Lima que fez uma boa partida. Eu acho que foi muito bem no jogo também. Então, a gente tinha dois homens que tinham um pouco mais de poder de articulação, um volante carrilheiro e um volante mais de contenção. Foi essa a proposta para que a gente... Como o time do Atlético tem um jogo muito forte por dentro e muito direto, a gente fortaleceu o meio, a frente da área, ali da defesa, obrigando eles a tocarem para a linha lateral, e na linha lateral a gente encaixotava para a roubada de bola e contra-ataque no costado dos laterais que vinham para dentro. Eu acho que foi uma estratégia que só não foi efetiva 100% porque faltaram os gols. Se a gente tivesse conseguido marcar os gols, talvez a gente estivesse hoje comemorando toda a estratégia do jogo. Olá, Guto. Boa tarde. Gerson Barbosa de novo aqui da Rádio Povo CBN. Eu quero saber da questão do Wesley, né? Dessa questão do Wesley, a gente ficou sabendo, inclusive do presidente Robson de Castro, que você gosta do Wesley, que o Wesley tá 100%, tá apto para jogar, né? Quero saber exatamente, acho que não dá para avaliar a entrada dele hoje, porque foi pouco tempo, né? Circunstâncias de jogo também, mas eu quero saber o seu pensamento pro Wesley, pro futuro do Ceará, né? Se você pensa em colocá-lo em mais jogos, talvez iniciando um jogo ou outro, o que você pensa pro Wesley para o futuro? O Wesley é um jogador de qualidade, sim. É um jogador que tem um toque diferenciado, só que a gente carece de evoluções, né? Quando a gente assumiu, e ele vinha de um histórico de 2 anos, onde praticamente ele não teve sequência. Ele saía do DM, fazia 4, 5 jogos, machucava, saía, e isso vai debilitando o atleta na questão do lastro de jogo. A gente está aí com quase 3 meses, ele não vem jogando, mas também ele vem treinando forte e não vem se contundindo. Agora, à medida que ele vai entrando e vai respondendo, ele vai ganhando minutos, né? Vai ganhando minutos na medida que a gente vai necessitando, vai ganhando minutos, e a gente espera que ele possa evoluir e vir a recuperar o jogo, que sempre foi um jogo de altíssimo nível. Olá, Guto Ferreira, muito boa tarde. Aqui eu, Desviana, da Rádio Clube AM 1200, levando em consideração o rendimento da equipe. Qual a avaliação da estratégia de jogo adotada para essa partida contra o Atlético Mineiro? Eu acredito que eu já respondi, né? Essa situação, se puder repetir essa pergunta da estratégia, né? Eu acho que eu já respondi. Desculpa. Boa tarde, Guto Ferreira, Jorge Bruno, do Portal Show de Esportes. A torcida reclamou muito
por questão do Kleber não estar como titular de início na partida. Essa entrada dele aos 20 do segundo tempo foi uma forma de querer pegar o Atlético já desgastado e surpreender a equipe mineira? A primeira coisa que nós pensamos foi em não perder o Kleber, né? Que vem numa sequência, um jogador que não vinha jogando nesse ritmo, nessa intensidade. Ele participou de 5 jogos, mais 2 do Campeonato Brasileiro, 3 do Campeonato Brasileiro, com hoje 3, né? Mas sem contar hoje. Ele participou de 7 jogos em sequência, sem ter nenhuma pausa de intermédio, né? Porque o jogo que ele entrou contra o Vitória, ele entrou ainda no primeiro tempo. Então, ele participou com mais de 45 minutos, mais de 60 minutos em quase todos os jogos. Chega uma hora que você tem que encher o tanque dele, tem que dar uma pausa para ele ter força, né, e poder fazer jogadas como ele fez hoje, de arrancar para cima dos zagueiros, vencer os zagueiros, né, de ter a disputa do corpo a corpo vencedora, porque senão daqui a pouco ele começa a cair, porque a força fica debilitada, né, e aí todo mundo vai achar que ele não é mais jogador, né? Então isso passa também, e não correr o risco de perdê-lo por questões físicas, né, de se lesionar. O tempo todo nós estamos buscando, nós não vamos tirar ninguém porque a gente quer. A gente vai sempre mexer de uma maneira que consiga fazer o time cada vez mais competitivo para aquele momento. E a situação da entrada do Charles e do Kleber é que, para essa situação de substituição, ele entrou praticamente para jogar 25, 30 minutos, e isso está dentro do contexto para que eles, praticamente foi um treino, para eles, né? Um treino mais intenso, mas dentro da realidade que permitiria a eles fazer.